jornadas para eles, Senhor, e que a cada dia sejam protegidos debaixo da sombra do Onipotente, Senhor, que eles estejam de fato guardados. Oramos, os nossos corações estão abertos, nossas mentes atentas para receber a Tua palavra e sairmos daqui transformados. Que Tu possas falar conosco de forma profunda e pontual. Que hoje seja um dia de conversão, de transformação nesta casa. Que possamos nos aprumar aos Teus caminhos. Eu te agradeço pela bênção de termos aqui o pastor Luciano para ministrar aos nossos corações e que Tu possas assim também, enquanto Ele abençoa a Tua igreja, abençoá-lo. Nós te agradecemos por tudo, oramos assim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Estamos alegres, felizes com o Senhor Jesus. Eu trouxe alguns materiais aqui. Deixa eu pegar aqui. O púlpito não vai conseguir. Muito material escrito. Esse livro aqui foi feito no Brasil. Depois, se você quiser ter acesso ali no final do culto, você tem alguns que sobraram dos eventos que nós fizemos de educação aqui em Angola. Então, o pessoal deixou comigo, graças a Deus, e é de autoria minha e da Juliana. Daí tem da Juliana e do esposo dela. A Juliana é a pessoa que trouxe a educação por princípios para Angola em 2011. Já vai fazer mais de 15 anos. Então, tem aqui também um livro sobre família dela e do esposo. Esse aqui é um livro sobre família que eu escrevi aqui em Angola, dando uma olhada para a cultura angolana e, com a graça de Deus, escrevendo algo sobre isso, à luz da palavra. Esse material aqui é sobre abordagem educacional por princípios, um primeiro olhar. Para quem tiver interesse de conhecer o que é isso, esse livro eu indico também para você. E aqui, agora, já contando um testemunho, esse material aqui foi doado por uma equipe de brasileiras para a gráfica aqui de Angola, de um português, e ele já fez mais de 1000 exemplares para doar nas escolas. Eu tenho ido nas escolas, estou aqui há 3 anos e meio fazendo trabalho missionário de educação na área educacional, e o nosso objetivo é que as crianças aprendam a ler. Mas a ler por quê? Ler para ler a Bíblia. A Bíblia é o texto sagrado que Deus deixou e todos têm direito de conhecer a voz de Deus através da Bíblia. Então a ideia da criança aprender a ler, do seu filho aprender a ler, é porque ele precisa ler a Bíblia. E escrever, porque ele precisa escrever os sonhos de Deus para a vida dele. Então, ler e escrever é uma dádiva que Deus deu para todos, mas infelizmente tem uns 20 países do tamanho de Angola no mundo que não sabem ler, não sabem escrever. Não é uma pena isso? Em Angola, mais de 4 milhões de crianças estão fora da rede escolar de ensino. Então, nós precisamos olhar para essa situação e não aceitar como igreja. Deus delegou a mim e a você para a gente fazer diferença nessa nação. Não aceitar que as crianças, as nossas crianças, que são filhos de Deus, nossos irmãozinhos em Cristo, não saibam ler, não saibam escrever. Então esse material, ele está sendo multiplicado. E agora, nós estamos há 1 ano e meio trabalhando num material que é para as escolas. Isso aqui vai ficar em segredo, viu? Porque faz 1 ano e meio que nós estamos desenvolvendo esse material para as escolas de Angola. A gráfica é de um português cristão que já investiu, não vou falar aqui, mas muito recurso para poder dar acesso à educação por princípios na matemática. Vai empurrando as crianças e fingindo que elas estão aprendendo. Não é assim, irmãos? No nosso, lá no Brasil, também não é diferente, infelizmente. Então, nós criamos um material
que ensina a criança a ler e escrever em 3 meses. E nós estamos criando parcerias com as igrejas. Nós temos milhares de igrejas em Angola que podem fazer isso aqui durante a semana, enquanto a igreja está fechada. Imagina a igreja ser um centro de aprendizagem para abençoar pessoas que não sabem ler e escrever. E sabe por que eu estou mostrando tudo isso para você? Porque você faz parte dessa história. Essa igreja aqui abençoa a minha casa, a minha família, todo mês. Você, através do seu dízimo, da sua oferta, você contribui com todo esse projeto. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia! Ele é digno do nosso louvor, digno de nós podermos sermos servos, sermos cooperadores do reino de Deus. E quando você traz uma oferta aqui, muitas vezes você nem está sabendo, né? Eu fiz questão até de falar, né? Geralmente os líderes, os pastores, nós não ficamos fazendo alarde, né? Olha, a gente faz isso, a gente faz aquilo, mas é importante você saber que um projeto grandioso desse, que está há 1 ano e meio sendo elaborado, e já fomos algumas vezes no Ministério da Educação bater na porta, e nós sabemos que a porta vai se abrir, e nós vamos conseguir implantar toda essa metodologia cristã de educação por princípios nas escolas de Angola. E é com a sua oração, é com a sua contribuição que isso tem sido feito nesses dias. Amém? Glória a Deus. E nós viemos de um tempo de descanso, nós estivemos lá visitando o pastor Marques e a pastora Fernanda. Quem lembra do pastor Marques, pastora Fernanda? Tive a oportunidade de estar lá bem no aniversário dele, foi uma cristocedência, né? E tivemos junto lá, né? Assoprando a velhinha junto com ele. Foi um tempo precioso, maravilhoso, especial. Nesse tempo que nós estamos 3 anos e meio aqui em Angola, Deus tem nos dado relacionamentos com pessoas, relacionamentos, eu posso dizer, extraordinários. Porque nunca, lá no Brasil, na minha cidade, se eu estivesse lá, eu teria a oportunidade de conhecer essas pessoas. Então, vindo para Angola, eu conheço gente de todo o Brasil. E ainda tem uma cerejinha do bolo. Conheço muitos e muitos angolanos. É muito bom, né, conhecer irmãos em Cristo e saber que a igreja de Deus está avançando nesses dias. Eu quero conversar um pouquinho com você nessa manhã sobre autoridade espiritual. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 13. Esses materiais que eu mostrei para você, eu tenho algumas unidades que eu trouxe. Se você tiver interesse e quiser também contribuir, conhecer, você pode, no final do culto, ter acesso a esses materiais a um valor bem baixo para ajudar e para você receber esse conteúdo e conhecer o que é isso que Deus já vem fazendo aqui em Angola há mais de 15 anos. Algo extraordinário. Deus está trabalhando na base, nas crianças, fundamentando. O pastor falou semana passada sobre filosofia e teologia, fundamentando conhecimento para que essas crianças possam se fortalecer e saber quem elas são. Amém? Em Romanos capítulo 13, versículo 1 até o versículo 6, nós vamos ler. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. É fácil ler esse texto, irmãos? Não, né? Não é fácil. Mas está aqui, está escrito: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aquele que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal,
Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Amém? Graças a Deus pela palavra de Deus. É interessante que Jesus, ele também valida, dai a César o que é de César. E muitas vezes nós ficamos entristecidos, chateados e até queremos brigar com o governo, qualquer governo, pelo fato dos impostos, dos abusos e tudo mais. E eu concordo que, infelizmente, tem muitos abusos. Mas nós sabemos que a soberania de Deus, ela está acima de qualquer governo. Quando falamos de governo bíblico, o governo começa no indivíduo. Muitas pessoas dizem, o governo não faz. O nosso governo, olha só, temos que trocar o governo. Mas o governo bíblico começa no indivíduo, do indivíduo para a família, da família às igrejas, e da igreja o governo de fato. A igreja é o projeto de Deus para estabelecer mudança em todas as áreas. Se você olha a rede de televisão ou a rede da internet e você vê lá impureza, fica chateado com todo o mal que está ali. Eu quero dizer que você pode olhar para aquilo, fazer como Neemias fez, sentou e chorou. E você pode agir de uma forma contra isso, como indivíduo. Você pode fazer alguma coisa contra isso, não aceitando isso. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a autoridade espiritual que Deus colocou sobre mim e sobre você. Indivíduos que formam família, que estão estabelecidos numa comunidade, numa igreja, e que podem fazer diferença lá fora. Você olha lá fora e você vê quanta pobreza, quanta fome, quanta destruição em tantas áreas. Mas nós não podemos só olhar e não fazer nada. Qual é o nosso papel? Qual é o meu papel? Qual é o seu papel? Então, quando falamos de autoridade é receber autorização. Então, nós recebemos uma autorização. Assim que nós nascemos, assim que nós entramos no mundo, nós recebemos uma autorização. Autorização para quê? Essa é a pergunta. Da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou? Filosofia, que tem que ter base teológica. E essa base teológica vai fazer com que eu e você tenhamos respostas para cada uma dessas perguntas. Então, autoridade é autor. A palavra vem de autor, autoridade. O autor da vida, soberano Deus, delega para mim e para você uma parte da autoridade dele. Para quê? Qual é o objetivo dele dar para mim e para você essa autoridade? A palavra também significa, autoridade, fazer crescer. Então, a autoridade é para que aquilo que você coloca, aquilo que é depositado na sua mão, precisa
crescer. Crescer. O que tem sido colocado na sua mão que deve crescer? Que precisa crescer? É a parábola dos talentos. O que chega na minha mão que deve crescer? O que Deus coloca nas nossas mãos? O autor soberano Deus, o autor soberano, Rei dos Reis, me autoriza a fazer crescer. Ele me dá o direito de conduzir. Então, eu sou um indivíduo que agora formei uma família e agora eu tenho direito sobre essa casa, de fazê-la crescer, de conduzir aqueles que fazem parte dessa casa. Conduzir para onde? Conduzir pensando em quais objetivos, qual é a ideia, para onde eu levo essas pessoas. Essa responsabilidade Deus delegou para mim e para você. Então, a autoridade, ela tem origem divina, ela vem de Deus e ela tem uma finalidade. A finalidade dela é servir, proteger e ordenar. Servir, proteger e ordenar. Ordenar na proposta de trazer ordem. A autoridade, segundo a Bíblia, ela é confirmada por outros, mas ela é legitimada. Ô Jesus. A legitimidade dela é dada pelo próprio Deus. Mas as pessoas olham para você e reconhecem. Esse é professor, esse tem autoridade, esse é governante, governa bem, esse é um pai de família, cuida da sua casa. As pessoas ao redor olham e declaram a autoridade que está sobre a sua vida. E se eles olham e declaram, é porque você está fazendo crescer. Eles estão vendo que você está fazendo crescer. E a sua autoridade cresce junto. A autoridade dada por Deus deve ser praticada com justiça, amor e humildade. Justiça, amor e humildade. E ela tem limites. Quando a autoridade humana contradiz a divina, prevalece a obediência a Deus. Amém, irmãos? Atos, capítulo 5, versículo 29, se você quiser, pode abrir lá, por favor. Atos, capítulo 5. Versículo 29, diz assim: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E existem diversos outros textos, irmãos, que eu vou colocar aqui para você depois fazer a sua devocional. A sabedoria de Deus sustenta o exercício da autoridade. Provérbios 8, 15 e 16, se você quiser ver depois. Deus é quem coloca e retira governantes. Isso está em Mateus 28, 18. Toda estrutura de poder existe em Cristo. Isso está em Colossenses 1, 16. Queridos, não tem autoridade na terra que não foi colocada por Deus. O próprio Cristo tem sobre ele a autoridade de um governante. Lembra da cena? Pilatos? Pilatos chega para Jesus e diz que ele pode fazer o que quiser com Jesus. Jesus olha para ele e diz: não, a autoridade que você tem foi dada pelo meu Pai.
E Pilatos não sabia que ali naquela situação ele estava sendo usado pelo próprio Deus para determinar, para dar aquela sentença. O texto diz: não sabes que tenho autoridade, Pilatos dizendo, não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? João 19:10. Mas Jesus responde: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. É Jesus dizendo: ei, calma aí. A tua autoridade tem limites. Você não pense que você pode fazer o que você quiser. Não é assim que funciona. Quero meu ponto 1 aqui dessa conversa dessa manhã. Como a autoridade se manifesta? Toda autoridade, ela se manifesta. Mas como que ela se manifesta? Autoridade é tudo que gera influência na sua vida. Se você ir agora para frente do espelho e olhar para a tua roupa, que você está vestido, alguém gerou influência para você estar com essa roupa. Não fique chateado comigo, tá bom? Se você está com qual que é o modelo de carro que você tem, a roupa que você veste, o jeito como a gente organiza e penteia o nosso cabelo, nós somos influenciados, todos nós. Tem a origem, e essa origem de influência é alguém que tem autoridade, que está direcionando a nossa vida. Então, se você está parecido com alguma pessoa, e a gente acha que não, mas geralmente estamos parecidos com alguma pessoa, é porque nós damos crédito, é o peso daquele personagem, é o respeito que nós temos por ele, e damos até certa dignidade para esse personagem. E nós, muitas vezes, estamos nos caracterizando de forma semelhante. Quanto mais idade nós temos, mais amadurecemos, menos importa o que o outro pensa sobre nós. Amém? Mas enquanto estamos amadurecendo, nós estamos olhando para os exemplos, e estamos captando exemplos, e estamos seguindo aqueles exemplos. A forma de falar, a forma de escrever, de se comportar, o nosso estilo. Você olha para uma pessoa, você diz, esse estilo é de jogador de futebol, mas ele nem joga e nunca jogou futebol. Mas você olha para ele e diz, é um estilo de jogador de futebol, porque ele gosta de futebol, ama futebol e ele se veste como um jogador de futebol. Tem pessoa que você olha e diz, você é pastor? Diz, não, mas ele gostaria de ser. Ele se veste como um pastor, ele se comporta como um pastor, se dá o microfone para ele orar, ele ora como incrível. Porque é o estilo, e ele está olhando para alguma autoridade, algum autor, e ele está bebendo desse autor. Tudo que influencia a minha opinião, a sua opinião, é a autoridade que está sobre as nossas vidas. Qual é a autoridade que está sobre a sua vida? Se você acorda de manhã e pega a Bíblia para ler, pode saber que é essa autoridade aqui que está direcionando as suas decisões, as suas atitudes, os seus pensamentos. Mas se nós pegamos o celular para ver Instagram, Facebook e videozinhos, é aquele personagem que está por trás daquele vídeo que está influenciando a nossa conduta. Por isso que é importante no acordar, no abrir dos olhos, Deus, obrigado pela vida. Deus, obrigado pela minha família. Deus, obrigado por hoje que eu estou levantando, estou respirando. Deus, obrigado por mais um dia que o Senhor fez, como está lá em Salmos, para que eu vivesse esse dia. Senhor, eu quero que o Senhor
direcione as minhas decisões, as minhas escolhas. Eu quero que o Senhor mostre para mim qual é o comportamento que eu tenho que ter nas diversas situações da vida. Todos os assuntos da vida têm resposta bíblica. Qual é a resposta que nós estamos dando para os assuntos mais importantes que estão no nosso dia a dia? Então, a autoridade, ela vem de Deus, e Deus colocou essa autoridade no Filho dele, Jesus, que encarnou e morou aqui, habitou a terra, morreu, ressuscitou e foi ao Pai, deixou o Espírito dele e deixou a palavra, já existia, mas validou mais ainda a palavra dele. Então, essa autoridade foi delegada aos discípulos, mas nós também somos discípulos, amém? Então nós temos essa autoridade. E como que essa autoridade se manifesta? Ela se manifesta, diga, na política e na área social, na família, na área espiritual e na área moral e intelectual. Essas são as áreas que a autoridade de Deus que está em nós se manifesta. Ah, mas eu não estou vendo isso na política. Ainda não, irmãos, mas vamos continuar orando. Amém? Mas eu não estou vendo ainda isso na minha família. Vamos continuar orando. A Bíblia diz que a partir de você, toda a tua casa vai servir ao Senhor. Se tem alguém que não está servindo ao Senhor, você pode orar essa palavra e dizer: Deus, eu declaro essa palavra que é viva e eficaz sobre a minha vida, sobre a minha casa. Na área espiritual, através da igreja. Irmãos, a autoridade de Deus está na igreja através dos membros da igreja. Não é através só da liderança. Você faz parte, você é do corpo. Somos um corpo. E existem habilidades que tem em você que não tem em mim. E isso é verdade. Você crê nisso? Então nós precisamos nos posicionar e perguntar a Deus: qual é o meu papel no corpo? Qual é a minha função no corpo? Irmãos, nós não podemos ficar satisfeitos de vir domingo após domingo e como se fosse um clube e fazer parte do clube. Se o ar não funciona, reclamar. Se a luz não apagar, eu fico triste porque tinha que estar apagando e piscando. E daqui a pouco nós estamos dizendo que querendo carteirinha do clube. Cadê minha carteirinha do clube? E não, aqui é a igreja do corpo de Cristo, onde nós juntos estamos aqui orando, juntos buscando a Deus, para durante a semana nós irmos para o campo de batalha e fazer diferença. Mas aqui, juntos, nós estamos fazendo isso juntos. Muitos não vão estar na área que eu estou, por exemplo, na área educacional que eu testemunhei aqui. Mas eu estou lá representando os irmãos, a igreja de Cristo. Aonde você está, eu não consigo estar. E lá você está sendo um agente representando a Cristo, a autoridade dele. Então, a autoridade dele delegada na família. A Bíblia fala que o homem é o cabeça do lar. Irmãos, eu acho interessante que é o cabeça, é o principal, é o que está em posição mais alta. Quando falamos de corpo, você já ouviu várias vezes isso: todos do corpo têm valor. Todos no corpo têm valor. Então, o homem tem o papel dele dentro de casa, a mulher tem o papel dela dentro de casa. Os filhos têm o papel deles dentro de casa. A Bíblia diz que o filho deve honrar o pai e a mãe.
E é o mandamento com promessa, que fala de vida longa, que fala de prosperidade. Infelizmente, né, a Bíblia ela é muito clara e ela é verdadeira. Os filhos de Davi, se você for ler, estudar, vai ver quanta situação difícil que teve. Os filhos do sacerdote Eli, os filhos do sacerdote Samuel. Então a Bíblia é clara naquilo que deu certo, que teve êxito, e também naquilo que não deu certo, para que a gente aprenda, observe. Você tem um ditado mundano que diz que é caindo que se aprende. Não, irmãos. Em nome de Jesus, não precisa cair, está escrito. E está dito como que nós temos que seguir. Está dito como que é o caminho, qual é o caminho. Não precisa cair para aprender. Amém? Então, como que a autoridade se manifesta na vida pessoal, na igreja, na sociedade e em todas as áreas da nossa vida? Ponto 2, os conflitos daqueles que estão sob autoridade. Existem conflitos das pessoas que estão debaixo da autoridade, sim ou não? Existe, irmãos. Muitos. Dentro de uma família, por exemplo, tem filho que não aceita a autoridade do pai, não aceita a autoridade da mãe. Conflitos. Num trabalho, tem subordinado, tem empregado, colaborador, cooperador, pode ser o sinônimo que você achar interessante, né? O colaborador que não aceita a autoridade do seu chefe, do seu supervisor, do seu coordenador. Então, existem muitos conflitos. E de todos os conflitos, o que me chama mais atenção, irmãos, por isso que eu não julgo quem tem conflitos. A gente tem que sentar, conversar e orar muito para vencer isso. Mas de todos os conflitos me chama a atenção o de Jonas, porque o conflito dele foi com o próprio Deus. Misericórdia. O resto dos conflitos é tranquilo. Agora esse aí foi corajoso. Conflitar com o próprio Deus. A ordem de Deus era clara. Vá até aquele povo e fale do meu amor para eles. Mas quando você pesquisa um pouco, aquele povo era um povo que tirava a pele das pessoas e colocava no sol, para tomar sol do meio-dia. Aquele povo pegava os seus escravos de guerra e colocava numa madeira, através do ânus, com um pau fincado lá atrás até a boca. Aquele povo que Jonas se rebela e não quer ir, furava a barriga das grávidas. Então, olha só o motivo. É claro que ele deveria entender que é o Deus soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está pedindo, mas ele ficou em conflito com essa situação. Ele não aceitava que um povo fosse redimido, recebesse o perdão e ter feito tantas maldades, tantas anomalias. Então, você pode olhar agora que você me ouviu falando isso e dizer, nossa, Jonas tinha razão. Jonas tinha razão, meu Deus. Como levar o amor de Deus e sabendo que Deus ia perdoar, sabendo que Deus ia resgatar aquele povo, porque a misericórdia dele alcança toda a terra. Toda a terra. Mas quem somos nós, irmãos, para dizer quem pode alcançar e quem não pode alcançar? Jonas não entendeu ali a autoridade e, infelizmente, ele passa por uma tempestade, né? Foi lançado ao mar, foi colocado dentro da barriga de um peixe para refletir por 3 dias e cair em si e perceber quem de fato estava pedindo. E não sobre pessoas, sobre projetos, Deus vai cobrar de você as questões de conflito.
Sempre a cobrança vem no maior. Sempre é no maior. Então Deus se manifesta na autoridade, ele mostra como uma autoridade deve agir através do exemplo de Jonas. Como que deve agir? Com amor, com equilíbrio, com temperança, com longanimidade. Deus, queridos, Deus que poderia ter eliminado Jonas já na primeira situação negativa dele. E escolhido outro, sim ou não? Mas ele não fez. Existem diferenças. Precisamos compreender que quando lemos a Bíblia, que quando estamos sendo moldados pela palavra de Deus, existe o raciocinar bíblico nas diversas circunstâncias da vida, mas existe o racionalizar. O raciocinar é pensar de forma lógica, mas olhando para a palavra de Deus. O racionalizar é aplicar lógica para justificar algo. O racionalizar é defender atitudes sem base na verdade absoluta. O racionalizar é afastar-se da fé bíblica. Então Jonas, nessa situação, ele não raciocinou biblicamente, ele racionalizou e na mente dele, o povo de Nínive não merece. Na cabeça dele, na ideia dele, esse povo não merece. Mas ele não tinha poder para isso. A autoridade do autor para a mão dele era para resolver um problema que era levar o amor de Deus para aquela nação. Essa autoridade que Deus colocou na vida dele. Então, o raciocinar é a razão divina. Raciocinar, Deus deu para mim e para você a possibilidade de raciocinar. O racionalizar tem a ver com a razão humana. É o que eu penso sobre isso, o que o outro pensa e o que o mundo pensa sobre. Mas o que Deus quer é que a gente raciocine e raciocine de maneira bíblica. E algumas vezes isso vai exigir de nós, como exigiu de Jonas. Exigiu muito dele, a ponto que Deus foi trabalhando, a Bíblia não fala quanto tempo foi, mas Deus foi trabalhando na vida dele, processo após processo, até ele cumprir aquilo que era determinado para ele fazer. Então, Adão e Eva, por exemplo, eles não raciocinaram biblicamente ali no jardim. Eles racionalizaram, o fruto é bonito, bom para comer e dá entendimento. Então foi uma racionalização. Saul, ele deveria esperar pelo profeta. Esse era o raciocínio, espere, raciocínio bíblico, aguarde. Mas ele não deu bola para essa ideia, pensou, o povo vai fugir, preciso agir logo. Olha quanta coisa que tem aqui para nós. Olhou para os objetos, olhou para a prosperidade que aquilo poderia dar para ele. Racionalizou. Lógica humana. Naamã, no Rio Jordão, vai lá e afunde 7 vezes. Que absurdo, não tem nada a ver. É um rio com água barrenta, que cheira mal. Mas era uma ordem de um profeta. E quando ele cumpre essa ordem, quando ele raciocina biblicamente, ele deixa Deus conduzir, ele se banha 7 vezes e o milagre acontece. Queridos, é assim que Deus trabalha nas nossas vidas. Racionalizar é não se submeter à autoridade estabelecida por Deus e sofrer as consequências negativas dessa decisão. A razão olha para o que parece lógico ou imediato. A obediência a Deus é a confiança na sua palavra. E qual é o resultado? A obediência abre o caminho para a bênção. A desobediência traz perda, condenação, medo e culpa.
A ordem, o raciocinar bíblico, a ordem de Deus, ame os vossos inimigos. Mas não faz sentido. Não faz sentido amar o inimigo. Jesus vem e valida e diz: não só ame, mas dê a outra face. Não só ame, mas ande a segunda milha. Ele está deixando um pouquinho mais complexo esse processo, mas é maravilhoso porque é o raciocinar bíblico que está sendo mostrado para mim e para você. O ponto 3, Deus nos dá autoridade para. Você quer a autoridade de Deus? Sim ou não? Irmãos, todos nós precisamos da autoridade de Deus. Porque eu e você, nós já estamos nesse mundo. Já nascemos. Alguns jovens lá, criança, dizem: eu não pedi para nascer. Já viu isso? Não pedi para nascer. Trabalhei com criança, com adolescente por muito tempo. E essa frase já ouvi algumas vezes. E a dádiva da vida, o presente da vida. Você está vivo, Deus te deu um presente chamado vida. E agora Ele quer incumbir, Ele quer dar a você autoridade. Para que você consiga executar aquilo que está no coração dEle e que Ele vai colocar no seu coração. Como eu falei no início, o que faz você chorar? Neemias viu os muros da cidade derrubados. Viu a cidade com falta de segurança. Viu que os seus irmãos iriam morrer porque não tinha muros em toda a cidade. Ele senta e chora. Então, nesse choro, é Deus dizendo para ele: você precisa fazer alguma coisa. E ele não era engenheiro, irmãos. Ele era copeiro. Mas ele foi estimulado, incentivado, motivado por Deus para fazer diferença, para agir, para ver aquela situação e não aceitar do jeito que estava. E Deus faz do copeiro um engenheiro. Aonde os muros, em 52 dias, é restaurada toda a cidade através da vida de Neemias, que recebe autoridade, autorização para fazer crescer. Recebemos da parte de Deus autoridade, perdemos porque escolhemos outro autor, outro modelo a seguir, infelizmente. Quando Deus cria o homem, Ele dá autoridade e governo sobre tudo que existe na terra. Deus ordenou, Gênesis 1, 28, se você quiser ler depois: sejam férteis, multipliquem, faça crescer. Queridos, Ele entrega autoridade. Lá atrás, no Éden, por causa ali da decisão de Adão e Eva, eles entregaram o governo na mão do inimigo, porém, alguns milhares de anos depois, vem Jesus e restabelece, restaura essa autoridade do homem. Jesus vem e traz redenção, o governo, e estipula os ministérios. Os ministérios, ministério é serviço. Quais são os ministérios que Jesus executou na terra? Ministérios é dons. E Ele dá para mim e para você os dons que estavam nele, Ele transfere para mim e para você. Você pode abrir, por favor, em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Efésios 4. Efésios 4, 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Todos nós, irmãos, todos nós temos
a capacidade dada por Deus de ter 1, 2, 3, Jesus tinha os 5 dons para servir a igreja, para servir o governo, para servir a humanidade. Todos nós temos essa capacidade dada por Deus. Os dons de Jesus é para servir. Então, a autoridade que Deus me dá através de Jesus, através do Espírito que Jesus deixou e através da palavra dele, é para servir. Jesus, ele entrega os dons ministeriais para serem desenvolvidos no mundo. O pessoal muitas vezes fala que é só na igreja, mas esses dons é para sair da igreja e ir para o mundo. É através desses dons que você tem habilidades para fazer o serviço que você faz lá na empresa onde você está. É com essas habilidades que Deus te deu que você consegue empreender e fazer negócios. Essas habilidades não são apenas aqui para o corpo, é para expandir para fora. Então Jesus entrega os ministérios, os dons, para nós estabelecermos o reino dele na terra. E aonde que nós fazemos isso? Quais os lugares? Na família, no trabalho, aonde lá eu sou colaborador, aonde lá eu sou empresário. É lá fora que nós exercemos os dons, que é a autoridade delegada para fazer crescer, para multiplicar. Amém, igreja? Ponto 1. Como a autoridade se manifesta? Você recebeu já essa ministração. O ponto 2, os conflitos daqueles que estão sob autoridade. Falamos um pouquinho de Jonas. E o ponto 3, Deus nos dá autoridade para fazer aquilo que está no coração dele e que ele vai mostrar para você. Certamente ele já vem mostrando em sonhos, em palavras. Certamente você já tem olhado, erguido a sua cabeça e visto o que precisa ser feito na sua nação, na sua família, aonde ele tem estabelecido você. E é ali que ele vai usar a sua vida. Amém? Você tem autoridade. Você tem autoridade para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Para ser o autor, você tem autorização. Você pode levar as boas novas, abrir a sua boca e pessoas receberem a Cristo através das suas palavras, através das palavras de bênção que você leva. Irmãos, adoração a Deus é aqui no domingo, amém? Mas é também na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Lá aonde você está, você é servo de Deus. Lá você adora a Deus através das tuas práticas, através das tuas decisões, como você olha para as pessoas, como que você conversa com as pessoas, como que você lida com as situações. Ali você é um agente de Deus, ali você tem autoridade para fazer diferença. Ele te deu autoridade para formar família e para ser autor de filhos dentro da sua casa. Autor também, como eu disse, é ordem. Ele coloca você para trazer ordem dentro da sua casa. A mulher dentro do papel dela, o marido dentro do papel dele. Ele te deu autoridade para você servir na igreja, ministrando aula, aqui abrindo a porta, no louvor, tantas áreas que existem dentro da igreja. Você é o autor. O autor é aquele que faz crescer e tem o direito de conduzir. Amém, irmãos? Quero convidar a equipe de louvor, convidar você a ficar em pé nesse momento. Quero fazer uma oração. Irmãos, é tão precioso saber que nós podemos ser cooperadores do reino de Deus. E não importa aonde, não importa com o que,
Eu estava falando com uma pessoa que trabalha de Uber. E essa pessoa, Uber, aqui no caso é Yango, né? E essa pessoa estava falando, eu atendia 4, 5 pessoas por dia. E todas as pessoas que entravam no meu carro, elas queriam abrir o coração, elas queriam conversar. Elas queriam, de alguma forma, ouvir uma palavra de ânimo, de incentivo. E essa pessoa, na conversa que eu estava tendo com ela, num momento ela disse, mas eu gostaria muito de servir a Deus, assim como você. Eu falei, irmão, você disse que 5, 6, 7 pessoas entram no teu carro todo dia e abrem o coração. Eu talvez nunca vou ter acesso a essas pessoas. Talvez eu nunca vou conseguir conversar o que essas pessoas precisavam ouvir, e você estava ali para fazer diferença na vida dessas pessoas, como dentro de um carro de Uber. Eu não sei como que é a tua semana, eu não sei quem são as pessoas que estão ao seu redor. Mas não tem como o pastor Fernando estar lá, o pastor Bruno, não tem como eu estar lá onde você está. Deus chamou você para fazer diferença lá onde Ele colocou você. As pessoas, muitas vezes, precisam de palavras. Muitas não precisam nem de palavras, precisam de um toque, de um gesto, de um toque. Tem pessoas que precisam, talvez, de um abraço. E é você que está ali. E nesse abraço você está representando a Cristo. Porque, queridos, Ele nos deu autoridade, autorização para dar esse abraço. Ele nos deu autoridade, autorização para declarar palavras de ânimo, de bênção. Ele nos deu autorização para fazer diferença onde você põe a planta do seu pé. Vir na igreja no domingo é muito bom, é uma bênção, você está aqui, estamos juntos. Mas as pessoas precisam de você na segunda, na terça, na quarta. Eu quero que você feche os teus olhos agora e comece a falar com Deus e perguntar a Deus aonde o Senhor me quer. Pai, me perdoa porque talvez eu já até esteja lá e ainda eu não entendi, ainda eu não compreendi, ainda eu não percebi que eu já estou no centro da sua vontade. Comece a conversar com Deus agora e perguntar: Senhor, o que o Senhor tem? Aonde que eu vou pôr a mão? Eu vou fazer crescer, eu vou fazer multiplicar. Aonde que é para eu ser o autor? Tocando vidas, tocando pessoas, ministrando. Fale com Deus. Abra o seu coração. Deus.